Nesta aula, nós vamos falar sobre o fresamento. A história do fresamento é mais recente. Ela foi criada agora no início do século XX, 1918, consta-se, segundo alguns especialistas. A fresadora, ela possui movimentos de rotação na própria ferramenta e permite se movimentar em cima da peça. E aí ela vai me trazer peças prismáticas, ou seja, com faces. Contrário do torno, que como o nome próprio diz, ele torneia, ele faz ela ficar com um arredondamento. E permitindo então que eu faça outros tipos de operações que antes não eram possíveis. Temos vários tipos de fresadoras. Ela se distingue de acordo com a posição da árvore. O que é a árvore? É onde é fixado a ferramenta de corte, a fresa, em relação à mesa. Então, nós temos fresadoras horizontais, fresadoras verticais e uma fresadora universal. Então, vamos ver cada uma delas. A fresadora universal, ela faz formas mais complexas, como vocês podem ver aqui. Algumas possibilidades desse tipo de fresadora. Então, a forma que é fixada essa ferramenta é que dá o nome, então, de uma fresadora horizontal. Ela fica no sentido horizontal, a ferramenta presa. E permite-se formas mais complexas, até mesmo fazendo alguns tipos de tangentes ou contornos, ranhuras e guias primásticas, ou seja, eu posso fazer um rasgo na peça também, permitindo um perfil constante, e roscas também são permitidas aí. Daí nós temos a vertical, que é um fresamento frontal, permite-se então cantos a 90 graus, como vocês podem ver aqui, e ranhuras em T. Então, quando você tem ali uma abertura maior, ou até mesmo um rabo de andorinha, fresamento de canal, e até o mesmo faceamento. A mais comum que nós vemos aí é a fresadora universal. Então, o fresamento frontal, cantos a 90 graus, também consegue fazer ranhuras em T e, novamente, o fresamento de canais e faceamento e assim por diante. Temos, então, o fresamento convencional. Então, nós temos ali onde fixa a ferramenta, também chamado de árvore, né? Permite-se, então, saída de fluido de corte, alavancas para velocidade, assim como o torneamento, existe também essa possibilidade dentro do fresamento, o volante para você movimentar a mesa, e aqui o acionamento do eixo Y e o eixo Z. E onde você vai cair ali os cavacos. Isso aqui é um fresamento convencional. Hoje, nós temos um fresamento muito mais moderno, máquinas enclausuladas, onde existe uma segurança maior para o operador, onde o cavaco não vai de encontro a ele. Nós temos aí a fresadora, que vocês já conhecem, e aí ela permite que você coloque a ferramenta nessa árvore, ou nesse spindle, ou nesse nariz da máquina, e aí ocorre o fresamento em cima desta mesa, onde vocês estão vendo aqui. Aqui é a mesma coisa, outra máquina, onde você consegue colocar várias ferramentas, aí por meio de um braço ou de um acionamento, ela consegue trocar a ferramenta aqui. Essas daqui, que são enclausuladas, já são CNCs, ou seja, existe toda uma conversação com a máquina e o computador, e aí o interface com o operador, trabalhando ali por meio de programação. Houve um salto muito grande, onde mais eixos foram implementados nas máquinas. Então, como vocês podem ver nessa outra máquina aqui, a própria mesa ela consegue se movimentar. Muitas vezes as pessoas chamam isso de 5 eixos. Então, você tem os mesmos movimentos daqui do eixo árvore e alguns outros eixos que movimentam a mesa, permitindo, então, que faça peças mais complexas ainda. Mas o que não muda são os parâmetros de corte. Então, nós temos ali a velocidade do fuso, que é o RPM, que é a rotação por minuto, que já vimos no outro módulo sobre torneamento. A velocidade de corte é um fator bastante importante, onde nós temos que estar determinando para poder informar isso para o programa da máquina.
assim como a velocidade efetiva, que vamos considerar aqui como se fosse a mesma, que é metros por minuto. O diâmetro da fresa, podem ver aqui que existem fresas com alguns modelos de ferramentas aqui diferentemente, então esse diâmetro pode ser tanto o diâmetro efetivo como o diâmetro da fresa. Então ela tem um diâmetro nominal, mas ela pode migrar de acordo com o posicionamento dessa ferramenta aqui, que nesse caso está a 45 graus. Então esses parâmetros de corte não mudam. Nós vamos sempre manter estes parâmetros de corte. Outro parâmetro de corte é a largura do fresamento. Então, ela aqui é fixada no nariz da máquina, no spindle da máquina, aqui, como vocês podem ver, e existe esse movimento, tanto nesse sentido como nesse sentido. Essa profundidade, que é chamada de AP também, aqui é AE, é a largura fresada. Aqui o AP, profundidade de corte da usinagem. As duas são profundidade de corte, só que uma de maneira radial, no raio da ferramenta, e outra de maneira axial, na haste da ferramenta que é fixada na árvore da nossa máquina ferramenta. Como é que eu sei os eixos da máquina? Então, assim como nós temos os eixos dentro do torneamento, nós temos também os eixos dentro do fresamento. O X, o Y e o Z. Como que nós podemos determinar os eixos da máquina? Então, como vocês podem ver, o X, o Y e o Z é determinado da seguinte forma. Pegue sua mão direita, posicione para cima. O dedão, ele é o eixo X. O indicador é o eixo Y. E o anelar é o eixo Z. Então, como podem ver aqui, o anelar ele fica posicionado como se apontando para cima. O eixo Y apontando para frente e o X apontando para o lado direito, nesse posicionamento da sua mão, apontando para frente do seu braço. Então, assim, determinamos qual o eixo X, Y e o Z. São esses três eixos que o fresamento, num geral, vai sempre obedecer. Certo? Então, X mais ou X menos é esse movimento que vocês veem, o Y mais e menos, e o Z mais e o Z menos. Então, você vai poder fazer essa movimentação dentro da máquina, e aí onde ocorrem os cortes do fresamento.